Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, no capítulo 6. Segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Versículo de número 4. Segundo livro de Samuel, no capítulo 6 e o versículo 4. Vamos ler a palavra de Deus? Segundo livro de Samuel, no capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aior ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento, de pau, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi ficou muito triste, porque o Senhor abriu rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Então quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar à casa de Obed-edom o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através desta palavra. O rei Davi, ao assumir o reinado, ele observara que Saul governou sem a arca de Deus. Para quem não sabe, para constar, a arca era um baú de madeira de acácia, forrado de ouro puro. E dentro desse baú de madeira de acácia, forrada de ouro, tinha 3 elementos que apontavam para o Todo-Poderoso. Tinha as 2 tábuas de pedras contendo as leis que Deus dera a Moisés. 2 tábuas de pedras contendo os 10 mandamentos, as 10 leis recebidas no monte. Tinha também uma poção, uma panela, uma botija contendo um pouco do maná que Deus manifestou no deserto, quando o povo pedira pão e Deus mandara maná dos céus. Uma porção desse maná dentro desta botija. Além do mais, tinha também a vara do sacerdote Arão, que florescera num desafio, quando alguns homens quiseram ministrar a Deus, e Deus disse: Eu já escolhi quem vai ministrar para mim. Eu já escolhi quem será sacerdote, quem será maioral no meio do povo. Alguns se achavam que eram pela aparência, era pelos títulos ou pela linhagem, mas Deus tinha escolhido Arão, e então manda que todas as varas, todos os bordões fossem colocados, os cajados fossem colocados lá na tenda. E no outro dia, quando foram ver, estavam lá todas as varas murchas, mas a de Arão, além de florescer, tinha dado fruto. Que Deus lindo, é ou não é? Porque aquele que tem chamado de Deus floresce e frutifica no tempo certo. Não são mais impressões, não são os títulos que mostram para a gente quem nós somos, mas o fruto que damos na presença do Senhor nosso Deus. É pelo fruto que se conhece a árvore ou as árvores. Então Arão, com esse teste, prova, Deus testifica que ele era o escolhido para seguir a linhagem sacerdotal no meio de Israel. Então está lá a vara de Arão que floresceu dentro da arca, está também a botija contendo o maná do céu,
e também as 2 tábuas, a palavra, o pão, e tem mais também a direção. Diga comigo: base, mais alto, base, alimento e direção. Base, alimento e direção. Boa, guarda isso no seu coração. Isto tinha na arca, e esta arca simbolizava, não era a presença de Deus, porque não tem nada nesta vida que possa representar a presença de Deus. Não tem nada nesta vida que possamos usar para dizer isto é Deus. Nada. Nenhuma obra criada pelo homem, inventada pelo homem, pode ser Deus. É apenas criação. E se é criação de uma criatura, são passageiros, são temporais. Mas Deus mandara Moisés construir esta arca, que lembrava a presença de Deus, lembrava a presença dele no meio do povo. E esta arca vai passando, e chega no reinado de Saul, e Saul não busca esta arca. Só que quando Davi assume o reinado, ele diz assim: eu não posso reinar sem presença. Está tudo gostoso, eu sei que Deus me ungiu, eu sei que Deus me separou, eu sei que Deus me constituiu como rei de Israel, mas eu não posso governar sem a arca de Deus. E ele chama o conselho. Quem tem a direção de Deus é diferente, meus irmãos. Não toma nenhuma direção, nenhuma decisão sem o consentimento do Senhor, sem a aprovação de Deus. Ele não é individualista, que é uma marca de alguém que tem a bênção de Deus na sua vida. Davi chama o conselho e diz: quem concorda de ir buscarmos a arca do Senhor e trazer ela para Jerusalém? E todo o conselho aprova, diz: é ótima a ideia. A ideia era prazerosa, a ideia era verídica, era boa, a intenção era boa. Porém não basta ter intenções boas se não fizermos as coisas da forma certa, da forma como as Escrituras orientam. Davi foi buscar, ele só esqueceu de que as Escrituras traziam uma orientação de como deveria se conduzir a arca do Senhor. E Davi copia os filisteus. Os filisteus, certa vez, quando precisaram devolver a arca do Senhor, porque eles roubaram a arca de Deus, a arca do povo de Israel, e sabe o que é que acontece? Eles se deram muito mal. Foram muitas enfermidades, muitas pestilências, e eles devolveram a arca em um carro de boi. Eles temeram tanto, achou que era o objeto, achou que era apenas o objeto, o utensílio. Nossa, ele traz prejuízo para nós, traz azar para nós, vamos devolver. E colocou num carro de boi. Davi, quando vai buscar, também copia. Porém a arca deveria ser conduzida no ombro dos levitas, consagrados e santificados ao Senhor nosso Deus. E quando Davi vai buscar a arca, ela está na casa de Abinadab. A arca está na casa deste homem. E sabe quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Repito, 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Mas encontramos nas Escrituras que só houve reclamações. Sabe por quê? Abinadab não valorizava a presença de Deus. Quando não se valoriza a presença de Deus, você pode até ter uma Bíblia dentro de casa, pode ter até uma cópia do Salmo 91 na porta de sua casa, pode até carregar na sua bolsa um pequeno pedaço de papel com o Salmo 91, 23, mas isso não vai surtir nenhum efeito. Não vai surtir.
não surte nenhum efeito, porque a Bíblia, ou passagens da Bíblia, não devem ser usados como amuletos. As escrituras não devem ser usadas como amuleto, como escudinho para alguém utilizar, como patuás pendurado no pescoço, dizendo: olha aqui, eu tenho uma Bíblia. Não, isso não é suficiente, porque os filisteus também tinham a arca que simbolizava a presença de Deus para Israel, mas isso não significou nada para eles, só trouxe prejuízo. Bendito seja aquele que vive e reina para sempre. 20 anos na casa de Abinadab, 20 anos a arca na casa de Abinadab. Quando é levada, coloca no carro e de repente o carro parece que vai virar, a arca parece que vai cair, e Uzá, com a boa intenção, estende a mão e naquele exato momento ele morre. Por quê? Porque ele não foi separado para aquilo. Davi fica triste, e a presença de Deus não é conduzida com tristeza, porque onde tem presença de Deus tem alegria. Onde tem presença de Deus tem alegria. Onde tem a presença de Deus tem gozo. Onde tem a presença de Deus tem paz. Onde tem a presença de Deus tem celebrações. Onde tem a presença de Deus a alegria reina, a alegria paira. Quem acredita nisto? E Davi diz assim: a arca não pode ser levada com essa tristeza que estamos. E ele procura um lugar para depositar a arca, e ele disse: temos que voltar aqui em outro momento, quando passar esse luto, quando passar essa angústia, porque ninguém pode carregar a presença de Deus angustiado. Quem não deseja a presença do Senhor? Quem não deseja essa presença gostosa, essa presença maravilhosa, que nos contagia, que nos domina, que nos levanta, que nos encoraja? Só que para não levar com essa tristeza, encontra-se à beira do caminho a casa de um homem chamado Obed-Edom. E eu imagina aqui comigo, a carruagem real, a comitiva real, parada na frente da casa de Obed-Edom. Tem alguém nesta casa? Imagina o assombro de Obed-Edom se deparar com o rei de Israel. Disse: não é nós que queremos entrar. A sua casa tem espaço para a presença de Deus? Podemos deixar na sua casa a presença de Deus? É por um pouco de tempo, um pouquinho de tempo. Tem espaço para a presença de Deus? Se fosse nos dias de hoje, meus irmãos, onde as casas, os apartamentos são planejados e que parecem depósitos de móveis que não tem espaço para nada, talvez Obed-Edom ia dizer assim: não tem nenhum espaço aqui. Tem um espaço para 50, tem espaço para 75, tem espaço para 100, tem espaço para 150. Tem espaço para um bom sofá, tem espaço para um bom centro, tem espaço mas não tem espaço, não tem. Deus é lindo, não é? Obed-Edom diz: tem espaço aqui. Ele disse: é para isso aqui, ó. Estava na casa de Obed-Edom, aconteceu algo muito terrível no meio do caminho, e nós queremos deixar aqui na sua casa. Queremos deixar a arca, que simboliza a presença de Deus, na sua casa. Ele recebeu com alegria a presença de Deus na sua casa. E narra as escrituras sagradas que esta arca fica por 3 meses. E Deus abençoou a vida, a casa, a família de Obed-Edom. A notícia chega ao rei Davi e diz: olha, Deus tem abençoado e prosperado Obed-Edom.
E Davi agora prepara os sacerdotes e os levitas e diz para eles: vocês precisam se santificar ao Senhor, porque precisamos trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Só que quando eles foram buscar, encontrou uma casa abençoada, uma família unida, uma família que refletia a glória e a graça do Senhor. Encontrou um homem próspero. Porque é o seguinte, não é a ideia de ter a arca e você vai ficar rico. Não, ele recebeu a presença. As coisas que foram acrescentadas, as coisas que ele conquistou, é consequência da presença, e não a razão principal. Por causa da presença ele foi abençoado, por causa da presença ele prosperou, por causa da presença a vida dele e a família dele foi restaurada e cheia de Deus. Agora os homens santificados, eles pegam a arca e traz para Jerusalém com cantorias, com alegrias. Até o rei se veste com roupas simples, que até a esposa dele despreza ele. Mical olha de cima e diz: olha, Davi vestido daquele jeito, despreza ele. Na presença de Deus não há poderosos. Na presença de Deus ninguém se intitula rei ou senhor, porque na presença do Senhor só Ele é Senhor, só Ele é soberano, só Ele que pode todas as coisas, só Ele, todos nós na presença dEle somos servos. Só Ele é soberano. Agora em Jerusalém há a presença, mas vocês não sabem da maior. Quando Obed-edom fica sabendo que o rei viera com uma outra comitiva para levar a arca, tirar a arca da casa dele e levar para Jerusalém, Obed-edom diz: aqui eu não fico mais, eu e minha casa seguiremos a arca, nós iremos com o Senhor. Obed-edom abdica de tudo e segue. Essa decisão de Obed-edom marca profundamente toda a geração dele. Você pode acompanhar comigo, você pode ver 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 21. Você vai ver a relação de todos os descendentes de Obed-edom, que agora são oficiais no templo. Toda a geração de Obed-edom foi impactada pela decisão de seu ancestral. 1 Crônicas, no capítulo 15, também narra toda a trajetória de Obed-edom e sua família. O capítulo 16 também de 1 Crônicas, versículo 38, também narra toda a história, o final ou a continuidade da geração de Obed-edom. Sabe o que significa isto? É que quando recebemos a presença de Deus, toda a nossa geração é impactada, toda a nossa família é impactada. Quando a presença de Deus é valorizada, quando a presença de Deus é colocada em primeiro plano em nossas vidas, esta presença, ela permanece por todas as gerações, e cada descendente é impactado por escolhas do passado, é impactado por essa escolha e esta decisão de abraçar a presença do Senhor. Quando Obed-edom e a sua casa recebem a arca, eles estão recebendo a base, eles estão recebendo o alimento e eles estão recebendo a direção. Sabe o que significa? Uma família, quando recebe a presença de Deus, recebe a base que precisa contra os ataques e as ciladas do maligno. Quando a família recebe, quando lá recebe a presença do Senhor, recebe o alimento, porque pode faltar pão, pode faltar todos os bens materiais, mas quando se tem o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra viva do Senhor, meus queridos irmãos, pode ter certeza que continuaremos sustentados, fortalecidos, animados e encorajados para vencermos as adversidades da vida.
Quando se recebe a presença de Deus, recebe a direção. Mas por que direção? A direção ali representada pela vara de Arão, sacerdote, precisa de alguém que oriente, precisa de uma direção. Neste mundo de inversão de valores, neste mundo perturbado, conturbado, onde a sociedade caminha numa direção que não é para Deus, a família precisa de uma direção, e essa direção advém da presença do Senhor. Quem tem a presença do Senhor tem tudo. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, e porque eu estou nele, e porque ele é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Quem tem a presença do Senhor já tem tudo o que precisa. A família que tem a presença do Senhor já tem tudo. Nós somos enganados de que falta alguma coisa, falta saúde, falta bens materiais. Na casa de Obed-edom, ele já tinha uma casa, tinha uma família, mas a narrativa diz o seguinte: que 3 meses em que a arca, símbolo da presença, chega, a vida dele é abençoada. Ou seja, ele tinha até uma casa, ele tinha alguns bens materiais, mas a verdadeira prosperidade só vem quando se tem a presença do Senhor. E a prosperidade maior é presença do Senhor. Não estou falando de ouro, não estou falando de prata, tudo isso é passageiro, porque não vai adiantar ter muito dinheiro, ter muita fama, ter muito sucesso, ter muito destaque. E deixa eu falar mais, não vai adiantar ter saúde boa se não tiver presença do Senhor. Se não tem presença de Deus, continuamos pobres e miseráveis. Se não tem presença de Deus, continuaremos sem direção. Se não temos a presença de Deus, podemos nos assentar à mesa para comer os melhores banquetes, mas continuamos famintos, porque só Ele é o pão vivo. Se não temos a presença de Deus, podemos ler os melhores livros, podemos ter os melhores guias, mapas, bússolas, melhor GPS, guias aqui que eu me refiro a isto, mas continuaremos perdidos, porque só Ele é a direção, só Ele tem a direção, só Ele tem a direção. Escuta isto: a presença de Jesus é tudo. E nos dias de hoje, não é mais um baú de madeira de acácia, não é mais. Eu sou esse templo, você é esse templo, você que foi criado. A madeira de acácia, ela é uma madeira que tem muitas curvas, tem muitos nós. Aí vem o ouro para cobrir tudo isto. Ouro lembra a glória, a graça. Apesar de sermos seres com uma natureza tão mal, com uma natureza tão caída, a graça do Senhor se revela sobre as nossas vidas. A graça do Senhor nos alcança. Para quê? Para que a presença, que presença é essa? Do Espírito Santo venha morar em sua vida. Se tem a presença do Espírito Santo, tem a presença de Jesus. Se tem a presença do Espírito Santo, tem a presença de Deus. Porque não são 3 deuses, é um Deus que subsiste em 3 pessoas. É o único Deus, e se revela em Espírito em nossas vidas. Aleluia. E aí agora você, cheio da presença de Deus, porque foi tratado pelo Espírito Santo, você se torna uma arca de Deus. Como é isto? Sim, a presença de Deus passa a se revelar na sua vida. Olha que coisa linda. A presença de Deus passa a se revelar na sua vida. E aí sabe de uma? Não vai precisar de nenhum objeto na sua casa.
Não vai precisar abrir a Bíblia lá na sua casa e deixar aberta na estante. Não precisa isto, porque ela vai estar no seu coração e na sua prática. E se tem a palavra de Deus no seu coração, se tem o temor de Deus no seu coração, tem presença de Deus na sua vida. Se tem presença de Deus na sua vida, tem presença de Deus na sua casa, tem presença de Deus no seu trabalho, tem presença de Deus nos seus negócios, tem presença de Deus nas suas decisões, tem presença de Deus nos seus tratados, tem presença de Deus nas suas negociatas, tem presença de Deus nos seus planos, tem presença de Deus nos seus projetos, tem presença de Deus no seu trabalho, tem presença de Deus nos seus empreendimentos. Oh, glória a Deus! Quando vamos entender que a presença de Deus é suficiente para nós? Tem espaço para a presença de Deus na sua vida? A comitiva dele desceu aqui agora. A carruagem real desceu aqui nesta noite. E desta feita não é mais rei Davi com a comitiva dele, é o rei dos reis e senhor dos senhores. E ele está falando com muitos aqui. Hoje eu quero deixar a minha presença na sua vida. Hoje eu quero que você volte para casa com a minha presença. E não será por 3 meses, e não será por 20 anos, será para sempre. Porque não precisamos dessa presença por alguns dias, só no domingo, no final de semana. Queremos todos os dias da nossa vida. Quem quer também todos os dias? Precisamos dessa presença. Não precisamos de amuleto. A carruagem do Senhor desceu, e Ele está perguntando: tem espaço aí no seu coração para mim? Eu posso me revelar através de você? Eu posso hoje assumir a direção da sua vida? Vai precisar tirar alguma coisa que toma o lugar dele, mas você não vai se arrepender de ter tirado, porque a presença dele é suficiente na sua vida.